Olá, bom dia, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Nós vamos estudar aqui o capítulo 5, começando do versículo número 1 até o versículo de número 16, e eu vou fazer a leitura para você. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Por que mentistes ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus? Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Muito bem, até aqui nós lemos aqui, e eu quero falar algumas coisas aqui. Nós estamos vendo algumas coisas muito maravilhosas no início da igreja, e algumas coisas assim completamente sobrenaturais, que nós nem entendemos muito bem, porque muitas dessas coisas não acontecem mais hoje, não é? Mas, neste início da igreja, Deus precisava trabalhar desta forma. A igreja estava começando e ela não podia ser desacreditada, ela precisaria crescer. Então, quando nós olhamos aqui Ananias e Safira, que fazem parte desta igreja começando, e eles entram num acordo para estar mentindo, né, a respeito de um terreno vendido, porque o que aconteceu? Eles viram a oferta de Barnabé e decidiram também fazer para aparecer. Mas fazer para aparecer é enganar o Espírito Santo, ou seja, era um ministério aqui. Então, aqui nós podemos falar sobre ministério. Ministério é serviço, e é serviço não aos homens, é serviço a Deus. E quando se faz um ministério em mentira, não está se mentindo aos homens, e sim mentindo a Deus. E aí então o que acontece aqui é que Ananias e Safira são fulminados, né? Para que a igreja ela crescesse saudável, sadia. Então, a primeira coisa aqui a entender é isso: ministério é serviço, e é serviço a Deus, ao reino de Deus. E quando fazemos relaxadamente, a palavra do Senhor diz que maldito é aquele que faz a obra do Senhor de uma maneira relaxada, mentindo.
traz maldição sobre a vida das pessoas. Neste caso aqui, eu acredito que a maldição, ela chegue hoje também na vida das pessoas, mas de uma maneira diferente, né? Aqui foram fulminados no ato, a maldição já veio e matou na hora. Hoje eu acredito que é de outra forma que aconteça, mas aconteça da mesma forma. Bom, muito bem. E aí aqui então, quando existe na igreja, por parte da liderança, integridade e verdade, como mostrou aqui na vida de Pedro, algumas coisas acontecem muito maravilhosamente. Nós vemos aqui que no versículo 11 diz que por causa dessa integridade, dessa verdade, da liderança, da igreja ali, sobrevém grande temor a toda a igreja e a todos quantos ficam sabendo disto, ou seja, uma igreja em que é íntegra e verdadeira, ela gera temor nas pessoas. E o temor gera confiança, e o temor gera confiança e admiração na vida das pessoas. Então, aqui está nos ensinando o seguinte, que nós precisamos, como igreja, sermos íntegros e verdadeiros no servir a Deus, porque isso vai levar as pessoas a terem temor a Deus, e este temor a Deus, ele resulta em admiração e em confiança, ok? Isso é muito importante. Aí, no finalzinho aqui do versículo 2 ao 16, fala sobre os sinais que eram feitos pelos apóstolos entre o povo. Que sinais eram estes? Sinais de cura, de maravilhas, né? E aí, então, o que acontece? Acontece que aqueles que não estão perfeitamente envolvidos com a igreja e com o ensino da igreja, começam a deturpar um pouco a imagem das pessoas. E aí nós vemos um misticismo começando a aparecer também na igreja, quando as pessoas levavam os doentes em macas às ruas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse na vida de alguns deles, né? Isso não existe apoio bíblico algum, né? É um misticismo muito grande, né? E aí, diz aqui no versículo 15, não diz que as pessoas eram curadas, não. No versículo 16, vai falar que também afluía muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, que levavam doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Então veja bem, aqui nas ruas, não fala que a sombra de Pedro curava ninguém, não. Mas falava que aqueles que eram levados até a igreja e a presença da igreja, estes sim eram curados. Então, aqui também fala de uma fé que é sadia e uma fé que é doente, né? Então, nós precisamos também tomar cuidado. Então, primeiro, cuidado com o nosso ministério e o segundo, com a nossa fé. A fé, ela precisa ser uma fé sadia, fundamentada na palavra de Deus. Ok, meus queridos? Nós ficamos aqui, então, nesse ensino de hoje e amanhã nós voltamos, em nome de Jesus. Deus te abençoe.